Ai, que delícia de encontro. Eu vibro amor ao mundo, né, Stefano? E vibramos sobremesas Verdade. pra você aí, deliciosas. Essa já é longa, né? Já de é. longa data. Já porque é. lembra do beabá que a gente fazia vários bolos? Então hoje, vamos tirar de letra. Vamos tirar de letra um clássico Floresta Negra. Clássico, Pam. Mas sabe aquele clássico que a gente repagina ele, né? Sim. Então hoje eu trouxe o clássico Floresta Negra, mas com um toque Stefano Zacchini, vamos dizer Perfeito. assim. Com o selo Zacchini. E simplificou também os processos pra gente. Muito, Pam, porque chega de complicar, né? Eu sempre falo que cozinha não tem que ficar horas e horas na cozinha pra fazer um bolo. Então aqui, além da receita ser rápida, ser fácil, é uma receita clássica, vamos dizer assim. E linda, vocês viram, né? Imagina, dá pra Olha fazer esse bolo. com uma comemoração, você fala, nossa, aí a pessoa vai perguntar, que padaria você comprou? Parece Comprei de nada. padaria Foi eu mesmo. que fiz. Tipo assim. E ele vai ensinar tudo, tá? Tudo. Até essa caidinha de chocolate. Bora. Vamos aos ingredientes, anote aí. Pra massa, você vai usar 3 ovos, 1,5 xícara de açúcar, meia xícara de óleo de soja, 1,5 xícara de água quente, 1 xícara de cacau em pó, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de fermento em pó químico. No recheio, você vai usar 200 gramas de chocolate ao leite, 400 gramas de chantilly batido, 50 ml de água morna e 100 gramas de cerejas picadas. E aí, na montagem, para deixar o bolo bem lindão, você precisa de 200 ml de leite, cerejas, raspas de chocolate e confeitos a gosto. Pamela, não anotei. No @Gazeta Mulheres você encontra toda a lista de ingredientes. Dá pra você salvar, copiar com calma Isso mesmo. e fazer esse bolo. É isso, Pam. Vamos começar pela massa. A receita da massa é super simples, tá? Não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador. Ai, que bom. Na mão, fouet, tigela, tudo certo. Ótimo. Tá? Ovos, eu tenho 3 ovos aqui. E eu vou colocar o açúcar, que aqui eu tô usando o refinado. Pra fazer tá bom? bolo, eu sempre devo começar com os ovos e o açúcar? Pã, na verdade, o açúcar aqui, nós precisamos que ele derreta, né? Que ele dissolva. Então, a gente começa com o açúcar e os ovos só pra ele dissolver mais rápido. Pra porque aí facilitar a vida. Isso, porque aí você vai ter toda a receita lá, o tempo dele ir dissolvendo aí, tá? Mas é só por isso. E nessa receita não precisa ficar batendo horas e horas, minutos e minutos pra esse açúcar ficar branquinho, bem clarinho. Não, é só misturar mesmo. Misturou, tá bom. Misturou, tá bom. Ó, toda vez que eu falo misturar, eu lembro da nossa amiga Silvia Branconaro. Misturou, tá pronto. É tipo isso. É bem Ó, ovos, açúcar, óleo. Aqui tô usando óleo de soja. Pode ser o óleo que você tiver em casa também. Tá Você bom? escolhe. Você escolhe. Pode ser manteiga, margarina, dá pra substituir tranquilamente. Só colocar a mesma quantidade. Perfeito. Vou colocar agora o cacau ou o chocolate em pó. Achocolatado vale também? Vale. Só que aí eu dou aquela diquinha. Quer colocar o achocolatado? Diminui o açúcar. Perfeito. Porque o achocolatado tem uma grande quantidade de açúcar e aí fica bem doce. O bolo pode dar até algum erro na massa, tá bom? Você tá usando cacau. Tô usando chocolate 50%. Ótimo. Tá bom? Ó, mistura aqui e aqui eu já coloco a água quente. Stefano, quão quente está essa água? É morninha a ponto uma madeira de bebê? Não. Aqui ela tá quente. Quente, quente. 1 minuto no micro-ondas. Ela vai quase ferver, tá bom? Mas não vai ferver. Tá quente. E isso é pra dissolver o chocolate? Isso aqui, Pam, é pro bolo ficar com aquele ar mais úmido, sem eu precisar regar muito a massa do bolo. Toda que vez boa que eu dica. agrego líquido quente na massa do bolo, aqui eu tô usando água porque é uma receita tradicional. Minha avó fazia bolo com água, muito tradicional. Então, eu tô usando água. Mas se na sua receita vai leite, eu posso colocar o leite quente. Dependendo do modo de preparo. E é sempre quente, não morno. Sempre eu coloco quente, morno. não morno, tá bom? Porque o morno, na verdade, depende muito. Depende de como vai estar o seu modo de preparo. Se você estiver colocando ovo e açúcar, aí é bom você colocar morninho pra não cozinhar Perfeito. esses ovos, tá bom? Coloquei a água e aí agora eu adiciono já a nossa farinha de trigo. Farinha de trigo peneirada ou não? Muita gente pergunta. Se for a farinha com embalagem de papel, eu não preciso peneirar. Você jura, Juro, Stefano? Pam. Isso é pra vida, tá? Por que não? Porque a farinha com embalagem de papel, ela respira. Então ela não tem aqueles gruminhos muito
evidentes, vamos dizer assim, né? E ela não é tão mais cara, Ela não né? é tão mais cara. A com embalagem de plástico, ela fica fechada naquela atmosfera dela. Então, quando você abre, você vê um monte de gruminho. Aí é bom peneirar. E eu parei de comprá-la porque a embalagem é mais fácil de fazer furinho também no Exatamente. transporte. A de Tá? papel não rasga. Não rasga, por isso que eu gosto muito da de papel. Eu uso bastante a de papel. E aí esquece peneira. Esquece peneira. E é muito chato esse Não processo, é? né? Não gosto, pã. Nossa. Ó, fermento em pó químico, que é o fermento de bolo, Aquela tampinha. aquela tampinha. E se eu te disser que a nossa massa tá pronta, Ai, que delícia, gente. é Moleza, isso. hein? Mexeu, tá pronto. Esse bolo não quiser fazer recheado, não quiser fazer montado, dá pra fazer na forma de furo no meio, um cafezinho, E tá foi. perfeito. Se não quiser fazer, né, a floresta negra, quiser só um bolinho de Exatamente. chocolate, esse aqui não tem erro. Pã, uma dica que eu vou dar aqui pra colocar na nossa assadeira é você colocar uma folhinha de papel toalha. Embaixo, no fundo? Embaixo. Não precisa untar. Ó, minha assadeira tá sem nada. Não tem nada na assadeira, não tem óleo, não tem nada. Eu vou pegar um papel toalha e vou colocar aqui. Gente, mas não vai grudar tudo, Não Stefano? vai grudar tudo, muita gente pensa que vai queimar. Não vai. Aqui, essa dica é pra facilitar a vida da dona de casa. Vai desenformar mais fácil? Ó, vou mostrar pra vocês. Vou colocar o bolo aqui. Aquele momento que ainda bem que é você, porque senão a gente já tá fazendo uma cara de não, isso não vai prestar. Ó, coloquei o bolo. Forno, 180 graus, mais ou menos 25... Obrigado, viu? Mais ou menos 25, 30 minutos, depende bastante do seu forno. E aí, depois que tiver assado, vou pegar um que eu já tenho ali. Você pega pra mim, Aquele então, ali, por né? favor? Vou deixar esse aqui no forno. Meia horinha então de forno, Meia horinha mais de ou forno. menos. E Tá aí com ele já vai papel. estar assado assim, bonitinho. Mas Certo. cadê o papel? Tá aqui, tô vendo. Ó. O papel tá aqui. E aí você não precisa sofrer, não precisa chorar, não precisa, sabe, orar, rezar, fazer tudo que você quiser pro papel sair. Você pega, levanta a pontinha dele. Eu vou deixar você puxar, Pã. De uma vez só. Você jura, Juro. Stefano? Ó, não precisa nem fazer força. Tá bom. Pega a pontinha E e só puxa. vai. É. Ó, tô até com o dedinho pra cima. Tá vendo? A Mas também esse facilidade. bolo tá fofinho, hein? Tá fofinho. E a lateral, mesmo sem untar, você Sem conseguiu untar. sair fácil. Exatamente. Passa a faquinha depois. Tá. E aí já tá prontinho. Eu vou o seu testar, bolo. hein? Vou te contar se funcionou em Tá casa. bom, perfeito. Deixa eu ver. Vou pegar Legal essa aqui mesmo, que isso. Eu não cortei direito. Mas- Aqui você cortou o bolo em três Cortei em camadas três iguais, camadas. porque você é o Stefano, mas em casa a gente pode ou não cortar, né? Pode ou não cortar. Pode Ok. fazer o só corte no meio, pode fazer como você preferir. Tá bom. Tá? Vou colocar a primeira camada e eu vou montar esse bolo aqui. Mas antes de montar, eu vou fazer a nossa mousse. Perfeito, Tá bom? então vamos reservar Deixa o aqui do ladinho. bolo Isso. e vamos pra A mousse. Os mousse ingredientes é muito- estão no nosso Instagram. Muito, muito simples, Pã. Por quê? Eu tenho chocolate ao leite derretido aqui, Micro-ondas. micro-ondas de 30 em 30 segundos, até o nosso chocolate derreter por completo. leite. Ao leite, tá? Por que ao leite? Porque combina mais com floresta negra. Se você quiser, não gosto, quero meio amargo, faça com meio amargo sem problema nenhum, tá bom? Aqui, eu tenho a dica de fazer essa ganache com água morna. Olha, A gente água de sempre novo. ouviu que chocolate e água Talha. não combina, talha. Mas aqui, se a água estiver na mesma temperatura do chocolate, eu posso misturar perfeitamente. Então, água morninha, chocolate morninho, posso usar. Só que aqui eu vou fazer ainda mais. Eu vou dar uma dica a mais ainda. Não é floresta negra? Sim, Eu não tenho cereja? Temos. Cereja não vem com calda? vem. Então, pra que eu vou jogar essa calda fora? Eu vou agregar sabor. Então, eu vou colocar a caldinha da cereja morna também pra fazer a nossa ganache. Não vou gastar com creme de leite, já vou usar uma coisa que eu já tenho aqui e vai ficar, ainda vai ajudar Então no a sabor. água eu não vou usar. Não vou usar. Eu Porque vou usar tenho o papel essa da água calda. na cereja. Por que eu coloquei a receita com água? Não tô fazendo floresta negra com cereja, faço com a água e agrego o que eu quiser. Exemplo, morango, fruta vermelha, então qualquer um dá pra fazer. Quando eu uso água, eu faço não só render, mas eu dou esse ponto Eu dou esse também. ponto. Isso mesmo. Tá Muito bom? legal. E lembrando, temperatura morna. Vou colocar a caldinha da cereja morna. Os mesmos 50 ml, só que bem morninho. E aqui eu vou misturar Mexendo. até montar um ganache. Você Vai sabe parecer... que bolo Floresta Negra pra mim é bolo de infância. Ah, que Tinha uma legal. confeitaria e eu passava na frente voltando pra escola e era meu bolo favorito. Que legal, pô. Amava esse bolo. Eu gosto muito de floresta negra. E eu gosto de fazer floresta negra com morango, né? Ai, que Nossa, bom. fica muito bom. hein? Ó, Pã,
Não deu ruim na nossa ganache. Deu nada ruim, deu Lindona, ótimo. brilhante. Ó. Falamos juntos. Brilhante e tá prontinha. Vou colocar a cereja picada, que aqui, como eu falei, pode ser qualquer outra fruta, né? E aí eu vou colocar o meu chantilly aos poucos. Quando você faz com morango, você faz com morango fresco mesmo? Faço com morango fresco, Pan. Deve ficar Picadinho. bom isso, hein? A única diferença do morango é a validade, né? O morango vai durar verdade. um dia no máximo. Não que vai durar muito que isso na sua casa, né? Porque geralmente vai fazer o bolo e vai comer logo. Mas, ó, mistura o chantilly aqui, bem delicadamente. É o de caixinha esse? Esse é o de caixinha mesmo. Não, eu não uso fresco nesse caso, Pan. Uma por conta da validade e outra por conta do custo. O fresco, enquanto o de caixinha é, sei lá, R$4, 200 ml, o fresco só vende a garrafinha de 500 ml e é R$20. É bem mais caro. Então é um pouco mais Aqui caro. foi uma caixinha. Aqui foi uma caixinha, isso mesmo. Ó, Ai, que bonito que ficou. tá? Vou colocar a outra metade. E moleza mesmo de fazer também. Outro processo Racinho muito também, né? simples, sem Obrigado, batedeira, sem liquidificador. Ups, eu sabia que isso ia acontecer. Mas tá aqui, ó. Não, pode continuar mexendo que eu dou um jeito aqui. Tá tudo certo, estamos em casa. Ó. Você quer mais chantilly ou eu posso levar? Pode levar, por favor, Pan. Então, Muito chantilly obrigado. foi. Foi. Nossa mousse já está prontinha. E agora eu vou montar o nosso bolo. E também eu imagino que não tenha muito segredo, né? Segredo nenhum, Pan. Eu vou pegar uma colher. Aqui eu tô umedecendo com leite. Se eu quiser misturar o chocolate em pó, o achocolatado no leite também para ficar uma caldinha, posso também. Quando eu era criança, entre aspas, eu trabalhava com uma confeiteira e ela fazia bolo de chocolate. E aí ela comprava aqueles achocolatados de caixinha. Sim. Pra molhar bolo, eu ficava, gente, que desperdício. Porque eu, criança, não tinha aquilo na minha casa, né? E ela molhava o bolo, então dava super certo também. Você sabe que uma vez eu liguei pra empresa desse achocolatado de caixinha, sugerindo que eles fizessem um tamanho adulto. Porque eu nunca entendia porque era tão pequenininha. Não é? Verdade. Eu me dei ao trabalho de ligar pro saque. Eu era jovem, mas eu liguei. Porque queria, ó. Eu queria um maior. Ó, Pan, coloco metade do recheio, não se preocupa com a textura, é mousse. Quando ela for pra geladeira, ela vai endurecer, tá bom? Bonitinho. Eu posso colocar assim molinho assim mesmo. Tá. Vou deixar isso pra cá que eu vou usar daqui a pouco esse. A outra parte do bolo. Você tem que depois um dia mostrar cortando o bolo. Mostro. Você sabe pode que deixar. toda vez que é pra cortar, eu falo, ai, será? Fico com medo. Eu vejo o bolo lindinho, eu falo, ai, acho que eu não vou me arriscar. Não, mas é fácil. É fácil. Na próxima vez que eu trazer bolo, eu trago ele Tá bom, inteiro pra gente combinado, pra gente cortar juntos. Tá bom? Aí eu trago 2. Um pra eu cortar e outro pra Pamela cortar. Pronto. Ai, meu Deus. Ó, coloco o restante da mousse. Tá vendo que a mousse dá certinha a quantidade pro bolo, tá? É bolo de aniversário. É bolo isso, de aniversário. E aí, ó, a outra camada do bolo. Importante molhar até a última camada, umedecer até a última camada. Porque senão o bolo vai ficar seco, Pan. E aí não é isso que a gente quer, tá? Umedeceu aqui, eu coloquei o saquinho, então eu fecho ele aqui bonitinho. Geladeira, Quanto tempo? se for geladeira mesmo, 8 horas. Se for freezer, eu posso deixar 1 hora, 1h30. Posso então colocar no freezer Posso colocar direto? no freezer direto. E Ai, esse bolo ótimo. é maravilhoso pra congelar. Se eu quiser fazer e vender, eu posso deixar ele congelado até 30 dias. Então, quer dizer, meu cliente pediu, eu tiro do freezer, coloco em cima da mesa, em cima da pia, deixo descongelar em temperatura ambiente. Em 1 hora eu tenho um bolo pronto pra confeitar pro meu cliente. Gente, que Não é? maravilha. Fica maravilhosa, porque dá pro pessoal ganhar dinheiro com ele ainda. Por quê? Não vai amido, então eu posso congelar. Não vai fruta fresca, porque a cereja tá em caldo, eu posso congelar. A massa do bolo eu posso congelar. Então, é super rentável. E já posso também antecipar essa etapa colocando uma horinha no freezer. Exatamente. E Pode obviamente que nós já temos um que Já estava temos. no freezer, ó, passar o prato pra Obrigado, você. Pan. Que ainda falta a terceira parte dessa receita, que é a cobertura para que o nosso bolo fique desse jeito aqui. Que eu Lindo. já tenho um aqui, mas eu vou limpar essa lambancinha. Eu ia porque falar isso. Passa eu aqui um tenho- papelzinho pra eu tenho mim, ó. toque. Pronto. Obrigado, Pan. Imagina. Vamos lá. Foi? Foi. Muito obrigado. Mas olha que legal. Aqui é a parte que eu falo que o confeiteiro, que a boleira fica realizado. Porque quando ela tira o saquinho, quando ele tira o saquinho aqui,
ele consegue ver que deu bom. Nossa, e deu muito Tá bom. vendo? Olha, Porque olha a as textura. camadas de recheio. Não, e Essa aquela é a mousse que a gente viu assim, molenga, Não né? é? É isso mesmo. Essa é a parte que a gente fala, nossa, deu certo. Por quê? Eu acho que o terror do confeiteiro é quando tira e começa a vazar. Aí começa a cair pro lado assim, sabe? Sim. E aqui não, ó, ele tá firme mesmo, de verdade. Tá vendo, ó? É uma mousse, ele tá firme. Eu vou cortar pra gente comer na mesa esse aqui. Perfeito. Que aí o pessoal de casa vai ver como ele tá firmezinho. Tá Essa bom? mousse que você vai utilizar na cobertura, essa você gelou antes de trazer pra cá ou não? Então, bora lá. Tem um truque até aqui. Aqui na receita eu coloquei o chantilly tanto pra cobrir quanto pra mousse. Então aqui eu só tenho o chantilly. Por que que ele tá com cor de chocolate? Porque ele tem 2 colheres de cacau. É só chantilly. É só chantilly e chocolate em pó ou cacau em pó. Eu achei que era o recheio. Então, essa é a dica pro pessoal de casa ganhar dinheiro, porque não precisa cobrir com mousse. Uma, porque a mousse, você vai perder muito tempo fazendo a mousse, levando pra geladeira, aí tira da geladeira e cobre, não sei o que, não sei o que. Então, não precisa. O mesmo chantilly lá, divido ele, coloco nos colheres de cacau e eu tenho um chantilly de chocolate. E olhando, quando a gente for comer, vai Parece a parecer mousse. que é a mesma coisa. Aqui tem mousse em Exatamente. cima e aqui tem mousse Deixa eu só dentro. lavar minha mão, pã. Que legal! E aí a textura é muito mais fácil, né? Você não tem que se preocupar com o terror dos confeiteiros, que é Exatamente. desandar. Muito bom, Stefano, adorei. Gostou? Arrasou. Então tá bom. Vamos, Só dicas boas hoje, né? vamos cobrir o bolo? Vamos. Primeira dica que eu dou pro pessoal de casa é esquece aquela coisa de reality show, de programa culinário, que fala que você tem que ter aquelas espátulas extremamente caras pra cobrir um bolo, porque a pessoa não faz bolo confeitado, porque não tem o dinheiro pra investir. Uhum. Ó, essa daqui, no máximo R$4, pã. R$4. No máximo. É uma plaquinha É uma com plaquinha. Isso. uma ranhura E na sabe lateral. onde você compra isso? Onde? Depósito de material de construção. Isso é uma espátula pro pessoal da alvenaria. É alvenaria que fala? Acho que é alvenaria, né? Os pedreiros, essas coisas. Usa pra, tipo, ranhura de piso, pra assentar o piso. Então, claro, essa daqui é de confeitaria, mas tem uma bem parecida que é igualzinha. R$4. R$4 no máximo. E essa daqui é uma espátula de confeitaria, é aquela espátula da choque térmico em chocolate. Que a gente passa na bancada. Essa daqui é mais barata ainda, R$2, R$3 no máximo. Eu preciso das duas. Vamos ver. Tá bom. Dá pra fazer um pouco com cada ou com uma só, tá? E uma dica também, na época da Páscoa, vai vender chocolate, essas coisas, as empresas te dão isso daqui. Você compra o chocolate, as empresas te dão. Então, já pega a dica, tá bom? Feito. Vamos lá? Pra confeitar o bolo, eu gosto de fazer dessa maneira. Tem várias maneiras de confeitar bolo, pã. Tem pessoa que coloca no saquinho de confeitar e começa a fazer a lateral. Eu gosto da maneira que eu vou fazer assim. O meu tempo de decorar um bolo na minha casa é 4 minutos. Ai, gente. Então, Fica chateado, Às não. vezes eu tento me superar, mas não deu certo até agora. É 4 E minutos. sempre com esse prato que gira. Sempre que eu a bailarina giratória é muito mais fácil. Se não tiver, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo também. Tá. Bom? Ó, eu coloco bastante chantilly no bolo, tá? Ó, chantilly, a partir do momento que você tá decorando um bolo, coloca todo o seu chantilly, por quê? Fica mais fácil você tirar chantilly do bolo Do que depois colocar de novo. chantilly no bolo. Que tem que fazer tudo de novo, né? Exatamente. Tá. Então, ó, coloquei chantilly no bolo e agora é só você... Vamos fazer um reboco. Eu vou girando a bailarina e descendo o chantilly. Girando a bailarina, descendo o chantilly. Não quero que fique bonito agora. Eu quero que cubra o bolo, tá? Ó, vou girando e vou... Onde tem bolo, tem que ter chantilly. E não precisa ficar uniforme nesse Não momento, precisa né? nesse momento, tá? Ó, onde tem bolo, tem que ter chantilly. Cobriu todo o bolo, ó. Vamos pegar no Cobriu detalhe. todo o bolo. Cobriu todo o bolo, tá pronto. Pego uma das espátulas, eu vou usar essa laranja primeiro. E eu venho aqui na lateral. Eu acho que o detalhe tá para esse lado, né? Mas vai ser difícil, vai ter que ser aqui mesmo. Eu venho aqui na lateral e, ó, começo a girar. E lembra que eu falei que a partir de agora eu vou tirar a chantilly? Então, ó. Essa mão da espátula tá praticamente parada. Eu lembro que quando eu comecei na confeitaria, minha professora de confeitaria me ensinou. Cola ela no corpo. Tá. Ela não mexe de jeito nenhum, o que mexe é o bolo, ó. Ela tá parada e o bolo se mexe. E tem uma leveza Tem uma também, leveza. né? Pra não fazer nenhum furo nesse bolo. Exatamente. Eu sou brutamonte, então às vezes eu arranco pedaço do bolo aqui. Mas é muito leve. Como eu certo? sei quando parar?
quando você vê que você consegue ver umas migalhinhas a mais de bolo. Ah, Aí as você migalhinhas para. aqui, Tá ó. vendo? Dá pra ver pegar? aqui embaixo? Talvez não, porque É é bem, bem clarinho, clarinho. Mas são uns pontinhos de Isso bolo. mesmo, ó. Tá Isso. vendo? Exatamente. Eu sei que aí eu tenho que parar. Ok. Aí lembra da espátula dentada? Sim. Eu vou fazer um detalhe a mais. Não é, como que eu posso dizer? Não é obrigatório, mas é um detalhe a mais pro seu bolo. Na mesma leveza, eu vou passar aqui, ó. Isso E é vai. muito bolo de padaria, Stefano. Exatamente. Muito! Ó, Que legal! rapidinho. E agora eu vou pra parte de cima do meu bolo, com uma espátula. Ou se não tiver essa, eu vou fazer com a que o pessoal de casa tem em casa. A espátula de cortar De bolo. cortar bolo mesmo. Ó, eu venho aqui, ó, e vou nivelando. Outra dica da minha professora de confeitaria era: quando você vai pro aeroporto, tá no aeroporto lá, e o avião vai pousar. Ele pousa e ele para. Porque se ele reto, ele acaba com tudo lá. Certo? Então é a mesma coisa. O avião vem, ele pousa e para. Perfeito. Senão, vai dar ruim depois. Você vai arrastar as laterais do bolo. Exatamente. Ó, E tudo bem se aparecer um pouco do bolo, Tudo porque bem. eu vou colocar coisas em cima, né? exatamente. Vou pegar um papelzinho aqui pra limpar a lateral do prato. Ó, Essa parte eu acho que no início acaba destruindo um pouco o bolo, não acaba. acaba? Porque é muito É coladinho muito, na estrutura dele. Sim, mas não precisa ser tão também, porque a gente faz um detalhinho só pra... Coloca uma cereja. Isso! Disfarça. É só pra deixar ele mais limpo, né? Deixar o seu trabalho mais limpo. Eu vou pegar um pouquinho da mesma ganache da cereja, que eu separei aqui antes, e vou... Você colocou num saquinho normal de Saquinho congelamento, de né? congelamento, pã. Ó, Pra fazer esse detalhe do Isso chocolate mesmo. escorrendo. fiz um furinho no saquinho. E aqui, ó, eu vou na lateral. E o importante, deixa ele cair. Não empurra ele, que ele vai cair sozinho. Tá vendo? E é bacana que aí cada gotinha vai ficar de um jeito, De uma maneira, né? isso mesmo, ó. Que legal. Tá Eu já dando teria pra ver estourado o bonitinho? saquinho. Tá dando pra ver legal? lindamente. Ó. Como é bonito te ver trabalhar, Stefano. Parabéns, Olha, viu? eu vou dizer, eu vou ter que agradecer ao Mulheres mais uma vez, porque meu sonho é ensinar bolo de aniversário na TV. Ai. Porque é uma maneira que as pessoas ganham dinheiro. E o nosso sonho é aprender com você, então estamos realizando E todos. eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Eu fico muito feliz fazendo isso. Muito feliz mesmo. E a gente também. Estamos adorando. Ó, saco de confeitar. Esse bico é um M. O nome do bico é um M, não é marca. Então, onde você chegar e falar um M, eles vão te dar esse bico, tá? E eu venho aqui, ó, Ah, pra fazer a borda. pra fazer um então. acabamentinho. E também é só chantilly, né? Só chantilly. Aqui eu só tenho chantilly. Sem o chocolate que Pode- nós colocamos. Isso mesmo. Pode ser o chantilly de chocolate, pode ser só o chantilly, que ele vai ficar bonitinho mesmo. Aí, lembra que eu te falei da lateral? Sim. Eu pego aqui a lateral, ó, e vou fazendo. Essa é a hora de resolver qualquer probleminha que a Qualquer gente problema. tenha. Gente, não é pra qualquer um, não. Confeitar ao vivo um bolo Ó, em pouco tempo. Parabéns, Stefano. Olha isso. e agora nosso bolo tá pronto. Tá ótimo já. Confeito, granulado, só pra dar aquele acabamento. Eu coloco um pouquinho aqui, ó. Uau. Cereja, Só pra dizer o que temos dentro, né? né? Para que viemos. Ó, E agora é aquele momento que dá uma dó, que é cortar o bolo. ai, eu não tenho dó não. Você pô. não tem? Sabe por quê? Que aí é a hora de comer, né? Tudo Não, aqui. essa é a melhor parte, mas É. tanto trabalho, vai lá e corta, mas é a realização, Mas é a né? realização. É a realização. E aí? Gostaram? Nota 10, com estrelinha dourada. Podemos cortar? Podemos? Podemos cortar. Então, Ah, ó, peraí, vamos dar um recadinho e a gente corta. fechado, perfeito. Te Pronto, espero. recado e depois, ó, o que temos. Ó, Sabe uma pauta boa pra gente fazer um dia? Cortar aqueles bolos maiores. Porque eu tenho visto na internet, cada Sim. corte de bolo é diferente. com jeitos, né? Não só de cortar o Exatamente. triângulo. Ó, podemos? Podemos. Preparados? 3, 2, 1. E aqui nós temos uma fatia de respeito de um Floresta Negra. Minha
Gracinha, nossa. Vou fornecer o pratinho, porque você é responsável. Não, por e isso agora. fizemos esse Floresta Negra Aqui agora. ao vivo, Ai, o tá? seu garfo. Gente, mas tá muito bonito Olha dentro isso. desse bolo. E a estrutura, né, não A estrutura. desabou nada. O bolo tá ali, ó, Exatamente. firminho. E na hora que vocês forem comer, vocês vão ver. O bolo tá molhadinho, ele tá geladinho, ele tem o recheio consistente. Então, não é aquele bolo enjoativo. O que eu mais gosto de bolo de chocolate é quando ele não é enjoativo. Gosto também. Vamos já cortar pra Bora? todo mundo. Vou cortar pra galera, então. Que essa imagem é tão linda que a gente pode repetir o quê? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 vezes. Pega a espátula pra mim, 5, por tá favor. aqui, ó. Gente, mas é legal mesmo a gente ensinar outras formas de cortar Sim, o bolo, né? Porque assim o bolo rende em uma quantidade. Uhum. O correto quando você está numa festa é cortar o bolo de outra maneira. Esse bolo desse tamanho, ele tem mais ou menos 1,5 kg, ele dá para umas 15 pessoas comerem. Tá? E há formatos também de bolos que são maiores, que a gente vai cortando desse jeito, e aí chega uma hora que acabou os triângulos, né? É isso mesmo, é bem legal. Não dá pra seguir. Sim. Ó, vamos Eu tenho visto uns jeitos bem legais na internet. ver. Aqui. Esse garfo a gente não vai utilizar, Não. né? A gente tem na mesa, a gente pega o da mesa. Vou deixar no cantinho aqui. Oi, Rê! É claro que você pode. Olha isso. Stefano, querido, bem, Rê? tudo e com Dá um você, beijo. amor. Tudo ótimo. Tudo bom, saudade Saudades de você também. Veio dar de presente pra gente esses bolos Não maravilhosos. é? Olha Não, e isso. ensinou a confeitar um bolo ao vivo, gente. Pamela, a gente aprende todo dia aqui, né? Fala sério. Maravilhoso. Espetáculo. Aqui E temos passar. convidados, hein? Dani Dan vai vai com a ficar. gente? Também. Aqui, foi. Vem. Foi? Todo mundo. Eu? Deu. Então vou deixar Deu pra mais todo dois. mundo. Pronto. Tem um a Vamos lá, mais. turma. Aqui. Tutu, Thiago, eu vou? Dan, vamos lá Cadê? comer essa delícia desse bolo? Venha! Olá, Como tudo bem, você tá? Tutu? Não Tudo é bem? cenográfico, Já. não. Ai, querido. Quanto É, tempo? não é? O Stefano eu vi na cozinha e posso falar que ele faz mesmo. sabia que ele ia falar isso. Ele faz de verdade. Pra valer. Faz pra valer. Nossa, mas ficou, além de gostoso, que eu tenho certeza que eu já conheço o Stefano há muito tempo. Né? Que lindo esse bolo, meu Gostaram? Deus. E a estabilidade da mousse, né? Né? Olha isso, as camadas certinhas. Esse escorrido na lateral, assim, dá uma vontade de atacar esse bolo na hora. E esse é um bolo que quando eu era criança, né, que eu vendia salgado, doce de porta a porta, eu fazia esse bolo no pote. Então dá muito também pra fazer e vender de pote, fica bem legal. E fazer de outros sabores, que você falou, não só cereja, né? Sim. Morango, que vale menos, mas também é gostoso. Nossa, que delícia, gente. Olha, macio, hein? Você gosta de bolo, Daniel? Eu gosto de tudo que é doce. Eu sou uma verdadeira formiga. Nossa. Ai, Daniel já sentou em algumas mesas minhas, né? já, eu gosto. Gente, isso tá bom demais e tá leve. Delícia que eu terminar todo dia assim. Nossa. Sentado na mesa, batendo papo e comendo docinho. Eu tava pensando Isso é a mesma maravilhoso. coisa. Pra aplaudir de pé. É, pra aplaudir de pé. Olha, Bom, ótimas companhias. Você aí acompanhando a gente também, já pensando em quando, né? Em que situação você vai fazer uma receita maravilhosa como essa. Porque pode ser um bolo pra comer no fim de tarde com as amigas em casa. E pode ser um bolo de festa também. E com as Perfeitamente. dicas de confeitar o bolo, né, que nós aprendemos hoje, dá pra tentar, né? dá pra tentar Nossa, e conseguir, ficou muito né? bom. Ô, Stefano, posso te fazer uma pergunta? Ai, que medo. Que eu não sei se eu sei responder. Não, eu acho que você vai saber responder, porque às vezes a gente quer agradar um parente, um amigo, aquela coisa toda, e você não tá no seu bairro. Porque quando é no bairro da gente conhece as confeitarias, aquela coisa toda. É. Da região. Aí a gente chega num mercado ou numa padaria desconhecida. Dá pra gente perceber, na hora que a gente olha o bolo, se existe qualidade ali ou se é melhor ficar longe daquela Que história? pergunta Nossa, boa. A pergunta é boa, mas acho que É é difícil, boa. hein? E a resposta eu acho que é melhor ainda. Não. Não, porque assim, na verdade, hoje em dia nós temos tudo que a TV nos mostra, vamos dizer assim. Hoje em dia, reality show, cozinha, transformou a culinária, a confeitaria em algo que nós, confeiteiros, não tinha essa proporção que ia se tomar. Porém, tem muita coisa muito bonita, mas que não é gostosa. Isso. Então você chega num lugar, vê aquilo lindo, maravilhoso, acha que tá super apetitoso, aí na hora de comer não é tão bom assim. Como tem vários casos, tem confeitarias aqui em São Paulo que faz fila na porta pra entrar.
Aí você chega, compra e o negócio Aí eu Só sei é até qual bonito. é. Sabe Eu qual sei é? até qual é. É a gringa famosa. Nossa, eu chamo isso de caloria gratuita. Não é? É aquela que não vale a pena. Não vale a pena. Verdade. Uma vez, a Carol Mioto estava na cozinha e ela falou, nossa, esse bolo eu vou ter que comer. Eu tava fazendo um bolo de chocolate. Aí ela comeu, ela falou, nossa, essa caloria valeu a pena. Eu vi a Carol comendo um bolo de chocolate. Tipo assim, você não foi um ápice, foi um ápice. Tipo assim, essa caloria valeu a pena. Você tinha que ter registrado Não esse é. momento único. Mas é isso, então às vezes é bonito e não é gostoso. Mas vale a de pena. cara, assim, é difícil, Dá né? pra É gente difícil sacar. reduzir. De cara é difícil. Especialmente É quando bem tem a difícil. cobertura, é mais difícil, né? Quando é naked, dá até pra dar uma olhadinha. Quando tá fatiado, aí é mais fácil. Um exemplo, eclair, bomba. Isso. A bomba que tem aquele creme bonitão, consistente, você acha que é maravilhosa. Aí você vai em umas padarias, tem aquela bomba que o creme chega a ser transparente, sabe? Aí você fala, dá uma Suspeita, uma né? suspeita. A É. fatia dá pra ver quando tá mais seco o bolo, Exato. né? Tem uma coisa que eu acho que é assim, que talvez seja uma curiosidade pessoal de casa. Tem a história, por exemplo, do doce cultural. Sim. Que dependendo da cultura ou do país, que a gente fala, principalmente de fora, tem muita coisa que não tem sabor. Sim. Por exemplo, na Alemanha os doces são, para quem um dia for na Alemanha ou para quem já foi, são lindos. Não tem sabor nenhum, porque eles não gostam de açúcar. Ah, a culinária francesa também usa bem menos açúcar Bem do que a menos gente. É que a gente orientais gosta também. de doce, né? Doce, aqui no muito Brasil. Tem doce. bastante açúcar, leite condensado. Chocolate com chocolate e chocolate. Eles não gostam de brigadeiro. A Não gente gostam? faz no YouTube. Leite condensado não gostam. Agora, esse doce é doce, mas não é extremamente doce. Esse Não é. aqui tá bem gostoso, equilibrado. bem equilibrado. Acho que é o chantilly, arrisco dizer que é o chantilly, que traz um Chantilly pouco de traz uma leveza leveza, também, e a traz combinação pequenas- de chocolates. Exatamente, o chocolate. Aí a cereja, ela é mais docinha, mas também dá aquela quebrada com a acidez que tem. Então o chantilly ajuda também. E Nossa. essa massa tá molhadinha. Gente, sabe aquele bolo que no dia seguinte, na geladeira, Vai tá mais gostoso fica um ainda. negócio, você fala, Você "Não é torce pra possível." sobrar. É, isso se sobrar, né? Porque normalmente não sobra, é verdade. Deixa eu já aproveitar e passar seu contato, Stefano, porque você aí de casa se ficou com essa água na boca toda. Encontra o Stefano no Instagram e também no Facebook como Stefano Zacchini. Stefano Zacchini, ele arrasa, tudo que ele faz é gostoso. Confia, acredite, porque é sempre nota 10. Nossa, muito bom. Dá Essa- tempo de contar mais uma fofoquinha? Tem mais um assunto pra cá? Peguei de surpresa. Como é que é? Como é que estamos de tempo? Quer comer mais bolo? Podemos falar da Joelma, né? Ai, boa. Porque a Joelma, depois de muito tempo, as pessoas, o que, que ela teve e tal. O diagnóstico, O né? diagnóstico dela. Ah, Eu tenho aqui, bonitinho, porque às vezes as pessoas podem ficar se perguntando por quê, né? E é uma sinusite bacteriana. sinusite. Bacteriana. Mais chatinha de sarar, né? Não cuidou direitinho do jeito que tinha que cuidar. E aí o que, que aconteceu? Você agravou. Se Daquelas agravou. que ficam voltando. Exatamente. Isso. Aí os sintomas, não é? Porque as pessoas, olha, isso não é pauta médica e tal, mas é sempre bom um alerta para você, né? Olha, então, dor facial, dor de cabeça, congestão nasal, secreção nasal amarelada ou dor de dente, febre e mau hálito. Então você já fica de olho que pode ser. E se for uma sinusite aguda, 6 semanas Tá. para tratar. A gente deseja tudo de bom pra ela melhorar logo. É né? isso mesmo. Pra recuperação voltar pra para ela. os palcos, Que ela né? fique bem. Ela Tá fique bem. certo. Pessoal, Hora do tchau. Obrigada por ter ficado com a gente na mesa. Quero agradecer a todas as mensagens positivas que estão ocorrendo aqui no Instagram do Mulheres. É isso aí que a gente tem que fazer, ritual positivo de agosto. E eu vi aqui, tem mais de 400 mensagens de pessoas de luz e amor. Parabéns, seres divinos. é isso aí. Isso que Obrigada, traz agosto na luz e no amor. É Obrigada, Eu fiquei Dan. tão feliz porque eu tô olhando ali uma atrás da outra, uma atrás da outra. E normalmente eu comento do Instagram do Mulheres. Tá incrível. É como a gente Pronto. tem que se conectar, né? Hoje Luz e no amor sempre, mesmo. esse mês e em todos os outros, né? Stefano, Amor obrigada de gera novo. Eu amor. que agradeço. Coisa Obrigado. boa ter você Vamos estar aqui. com vocês. Obrigada, obrigada. E obrigada, meninos. Até amanhã. Até Até amanhã. Até amanhã. amanhã. Estaremos Amanhã tamo aqui. juntos com mais delícias, mais comidinhas boas. Mais comidinhas boas, mais bate-papo, mais fofoca, com toda certeza. E uma tarde deliciosa do seu lado. Então, obrigada pela companhia mais uma vez, gente. Amanhã, 2h30, né, Pam? É isso aí, 2h30 a gente te espera com um programa caprichado feito pra você. Obrigada pela companhia e pela audiência. Um beijo. Beijo, tchau.